Amém, queridos irmãos, chegamos à quarta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário intitulado Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O título desta primeira semana é Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O título da quarta-feira, Como ter acesso à árvore da vida? E o versículo, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Que esse dia, amado Senhor, seja um dia cheio da Tua presença, cheio da Tua palavra tão rica, Tua palavra que nos transforma, que nos enche com a Tua vida e com a Tua natureza. A realidade de comer da árvore da vida está na Tua palavra hoje. Por isso, Senhor, hoje até o fim de nossas vidas, que a Tua palavra seja abundante, presente, que a Tua palavra encha o nosso coração. E assim o Senhor pode encabeçar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, todos ao nosso redor. Obrigado, amado Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Nós não somos dignos e nunca o seremos, mas nós te agradeceremos eternamente. Por toda a eternidade te seremos gratos, te serviremos, te louvaremos, te adoraremos por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor fez para nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos. Então, o título desta quarta-feira, Como ter acesso à árvore da vida? Então, no começo dessa quarta-feira, expõe a situação do homem após a queda. Se você reparar, irmãos, após a primeira queda, que foi Adão e Eva comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem progressivamente caiu. Mesmo com a intervenção divina no dilúvio, o homem ainda continuou caindo até uma rebelião completa, até se voltar totalmente contra Deus, ali naquele episódio da Torre de Babel, guiados por Nimrod. Isso porque, irmãos, quando o homem foi expulso do jardim, já não era tão simples para o homem ter aquilo que ele mais precisava. O que nós mais precisamos é da presença de Deus. Então, por exemplo, em Gênesis 6, no versículo 3, quando você sabe o contexto de Gênesis 6, os anjos caídos, eles tomaram mulheres para si. Essas mulheres tiveram filhos. Esses filhos, essa mistura de raça, da raça angélica com a raça humana, foi uma anomalia, algo que ajudou a que a violência crescesse nessa terra. Esse é um dos motivos do dilúvio. Aquela raça misturada tomava conta da terra. E aquela raça misturada não podia cumprir o propósito de Deus. Então o dilúvio limpa toda essa terra. E ali, irmãos, em capítulo 6, versículo 3, o Senhor, depois de ver o que estava acontecendo, de ver a violência que a terra, que todo ser vivente havia contaminado o seu caminho, ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. É interessante que nós vamos começar a entrar na parte de Gálatas, o livro de Gálatas, que fala exatamente das obras da carne. Então, quando fala que este é carnal, está falando que ele produzia excessivamente as obras da carne. E aqui, a palavra hebraica, quando diz meu espírito não agirá para sempre, é no contexto de combate, de luta, no sentido de que o Espírito de Deus ele não ia contender com o homem
E o maior exemplo dessa contenda é o que ele faz com Caim. Quando Caim decide que ele vai matar Abel, o Espírito de Deus ainda contende, atua, age para que Caim não faça isso. Se você se lembrar, no capítulo 4, versículos 6 e 7, o Senhor diz para Caim: por que você está irado? Por que o seu semblante está descaído? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas não adiantou nada. Caim não ouviu a voz do Espírito de Deus, então ele mata o seu irmão. Então a terra, irmãos, já estava desse jeito. E aí Deus decidiu: eu não vou mais tomar esse caminho, eu não vou mais contender com o homem. E houve então, ele escolheu então Noé, houve o dilúvio, e algumas centenas de anos depois do dilúvio surge Nimrod. Nimrod, ele leva então como um líder, né, um valente caçador diante do Senhor. Isso não é um aspecto positivo, é negativo. Como um líder, ele lidera a humanidade para um caminho que se volta contra Deus, e ele introduz então a idolatria. E nós já vimos sobre isso, né? O que Nimrod percebeu? Que esses seres angelicais, os anjos, principalmente os anjos caídos, eram dotados de poder. Então, ele mostrou para aqueles seres humanos: olha, nós não precisamos temer a Deus, nós temos deuses aqui que podem nos ajudar, basta que nós os adoremos, sacrifiquemos a eles. Então não precisa temer outro dilúvio, nós estamos seguros. E nisso a humanidade que não tinha a presença de Deus, o líder que deveria ter conduzido a humanidade à presença de Deus era Noé, mas Noé falhou. Então essa humanidade ela encontra em Nimrod um falso líder. Através de Nimrod, Satanás estabelece talvez ali o que seja o primeiro governo humano. Você vê que ele vai em várias cidades, ele constrói, ele tem uma liderança forte, mas totalmente contra Deus. E os homens, eles se voltam totalmente contra Deus, numa rebelião explícita, quando eles dizem: não, vamos construir essa torre para tornar célebre o nosso próprio nome. Assim, se vier outro dilúvio, a gente está seguro. Então ali, irmãos, começa uma sociedade, uma humanidade, né? Uma sociedade humana, perdão, totalmente pagã, totalmente idólatra. É dessa sociedade que surge Abraão. Então Deus, ele não ia mais, desistiu, pelo menos temporariamente, de trabalhar em toda a humanidade com o seu espírito, e aí ele escolhe um homem. E esse homem, ele tira dessa sociedade pagã, idólatra. Esse homem era Abrão, que depois se torna Abraão. Então, semanas anteriores nós vimos, né, o coração de Abraão era um coração diferente, um coração que buscava o Deus verdadeiro. Toda vez, irmãos, que nós buscarmos de coração a Deus, Deus nos ouve. Então, Abraão, ele tinha essa característica, ele se tornou um amigo de Deus. Então nós até falamos, essa é a diferença. Naquela época as pessoas estavam acostumadas com a idolatria, que é você pedir algo em troca de uma adoração, de um favor, e se você não tem, você vai para outro, entre aspas, Deus. Isso é idolatria. Por isso nós nunca podemos fazer de Deus o nosso ídolo. Se Deus me der, então ele vai ser o meu Deus. Se ele não me der, então eu não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo, não vou mais reunir, não vou mais... Entende? Deus é o nosso Deus a quem nós adoramos e servimos eternamente. Então, Abraão, irmãos, ele foi levado à terra de Canaã. De Abraão, então, vem o povo de Israel, que permanece muitos anos no Egito, e quando eles são libertos por Deus do Egito, Deus os leva até o monte, e aí ele fala para o povo de Israel esse versículo que nós lemos no começo. Esse versículo de Êxodo 19 é muito emblemático, porque é um versículo anterior a Deus dar a lei ao povo de Israel. E esse versículo, na verdade, ele mostra a essência do que Deus quer.
A essência até lá do Jardim do Éden, quando Deus cria o homem e a mulher. Porque quando Deus dá a lei, o que o homem pensa? Bom, então é só eu cumprir esses mandamentos e eu estou seguro, eu não preciso nem de Deus. Porque se você ler o contexto de Êxodo 19, esse contexto anterior a Deus dar os mandamentos, a lei, enfim, você percebe que quando Deus aparece, o povo de Israel fica com medo. E aí o povo de Israel fala, não, Moisés, você fala com Deus. Então, isso, irmãos, para Deus, Deus sente no coração, o seu povo, que ele acabava de dizer, olha, se vocês ouvirem as minhas palavras, vocês vão ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. De repente está dizendo, não, Moisés, nós queremos que você fale com Deus e aí você fala conosco. Quer dizer, não quer a presença de Deus, quer as coisas que Deus pode dar. Então é só cumprir esses mandamentos, que nós estamos bem, estamos seguros, tá bom, vamos cumprir. E não é assim. Deus não chamou você, não chamou a mim, não chamou nenhum de nós, simplesmente para cumprir mandamentos. Deus nos retirou do Egito, do mundo, com asas de águia, para nos chegar a Ele. Na verdade, eu li os versículos 5 e 6 de Êxodo 19, e esse versículo é o 4, que diz, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Esse é o ponto. Nós sermos uma nação, um povo, uma igreja chegada a Deus, que anda na presença de Deus. É por isso que a árvore da vida foi posta no meio do jardim, porque comendo da árvore da vida, aí o homem teria o Espírito de Deus, a vida de Deus para sempre dentro de si, e para sempre teria a presença de Deus. Mas quando o homem é expulso do jardim, falamos um pouco disso ontem, o que foi colocado ali? Entre o jardim, entre a árvore da vida e o homem, um querubim com uma espada que pegava fogo, que se revolvia em fogo. Então, a espada tipifica a justiça de Deus, porque o pecado fere a justiça de Deus. E o fogo representa a santidade de Deus, o pecado fere a santidade de Deus. E o querubim representa a glória de Deus é a própria pessoa de Deus. Quando o tabernáculo ficou pronto, o Santo dos Santos se encheu da glória de Deus. O que significa isso? Se encheu da presença de Deus. Então o homem não tinha mais a presença de Deus. Mas aí Cristo veio, o Senhor Jesus veio como Cordeiro de Deus. Ele cumpriu todos os requisitos para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício do Senhor Jesus na cruz e depois sua ressurreição, quando nós cremos no Senhor, nós somos colocados em Cristo. Cristo entre nós, nós entramos em Cristo. E tudo que Ele viveu, a sua morte, a sua ressurreição, nós temos parte. Agora, justiça, santidade, glória, esses requisitos já não existem mais. Então nós podemos desfrutar da árvore da vida. E em João 15, o Senhor disse, eu sou a videira verdadeira. Então, quer dizer, a árvore da vida era uma representação, uma tipologia do próprio Cristo. Como nós nos alimentamos de Cristo, como nós comemos de Cristo, é através da palavra. Que é exatamente o que a página 11, o último parágrafo, nos mostra. Ensinamentos a respeito de boa conduta não mudam a condição de ninguém. O que precisamos é comer do fruto da árvore da vida, que é a palavra que circula na igreja como vida. Por isso é tão importante a imersão na palavra. A palavra é capaz de nos transformar. Pela misericórdia do Senhor, temos visto essa transformação em nossos jovens. Eles é que nos têm impulsionado a avançar. Isso tudo é o resultado do ouvir da fé, de ouvir com diligência a voz do Senhor. Então, quando o Senhor, lá em Êxodo 19, falou para eles, olha, se vocês ouvirem diligentemente a minha voz, guardarem os meus mandamentos, o que Ele queria não era que eles decorassem algo e vivessem longe. O que Deus queria é,
venham para mim, venham próximos a mim para ouvir a minha palavra. Vocês precisam de mim para guardar a minha palavra, as minhas ordens, os meus mandamentos. Então esse é o ponto. Não é para viver uma vida afastada de Deus que Deus nos chamou. É para cada vez mais nós estarmos em Cristo, sobre asas de águia, levados ao terceiro céu. É interessante você perceber, quando você olha um panorama, por exemplo, do livro de Efésios, você percebe assim, no primeiro capítulo ele fala que nós estamos em Cristo, em ascensão, não é? Lá no terceiro céu. Aí, depois, nos capítulos seguintes, até mais ou menos o capítulo 5, ele fala da igreja e ele fala de vários andares, né? Quer dizer, andar na graça, na verdade, andar no Espírito. Esse andar, quer dizer, você está em Cristo, por isso você consegue, você está em Cristo, ascendido no terceiro céu. É dessa maneira que você anda nessa terra. Aí você vai ter o andar em amor, andar em espírito, andar na verdade. Veja, ele não começa falando dos andares, depois fala que nós estamos em Cristo, ascendidos. Não, porque o princípio, irmãos, é permanecer em Cristo. E aí, por fim, ele termina Efésios falando da batalha espiritual. Então, mesmo a batalha espiritual não é por você. Você vence, a armadura você tem permanecendo em Cristo. E permanecendo em Cristo, permanecendo na palavra, buscando a palavra, buscando a presença do Senhor. Isso é deveras importante para nós, que buscamos o Senhor de coração puro, que invocamos o Senhor, buscando cada vez mais a sua presença. O Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.